Deus sempre usou o Egito para trabalhar com o povo de Deus. Interessante, né? O Egito é lugar... Vocês sabiam que o próprio Jesus teve que fugir para o Egito primeiro? Quando ele nasce? Interessante. Todo mundo passa pelo Egito. Quem não passou ainda vai passar. Obrigado. Amém. Então, todo mundo tem que passar pelo Egito. Por quê? Por quê, né? Que tem que fechar isso? Porque lá aprende muita coisa. É porque de onde o homem, para onde o homem foi depois do Éden, né? Ele foi para longe de Deus, né? Então Deus teve que também ir lá para voltar. Para ninguém dizer, o Senhor também, você não sabe o que é o Egito? Você nunca foi no Egito? Eu fui no Egito. Aí Jesus teve que ir lá no Egito também. Eu fui no Egito, só que eu não me contaminei no Egito. É a lição que ele deixa para mim e para você. Nós estamos hoje no Egito, mas o Egito não mais está dentro de nós. Né? Esse que é o nosso grande diferencial. Né? E então nós vamos começar aqui, né? Falar um pouquinho sobre... nós ficamos devendo para vocês, na verdade, foi um pouco assim das imagens, né, da igreja copta. Ficamos devendo para vocês, entendeu? Então eu queria mostrar para vocês assim um pouquinho, né, sobre por que ela não quer abrir? Está me sabotando. Isso aperta. Já está aberto. Esperança. Está embaixo. Está embaixo. Está embaixo? Não. Eu sei que eu tenho um quadro aqui, mas eu queria ver a imagem. Agora que a imagem veio. Obrigado. Tá? Então aqui você vai ver um pouco que eles chamam, né, da igreja que tem lá no Cairo, uma das maiores igrejas que tem, do tempo, só para recapitular, o cristianismo chegou lá no Egito no ano mais ou menos 42 depois do nascimento de Cristo, ou seja, ele morreu no ano 33, quer dizer, a igreja chega lá, tipo 10 anos, 9 anos, ela chega no Egito. Por quê? Eles fizeram o que nós tentamos fazer hoje. Eles foram e divulgaram a palavra para todos os lugares, não ficaram mais em Jerusalém, não tinha como ficar em Jerusalém, porque veio a perseguição, e às vezes Deus permite que nós também passemos por problemas. A igreja, de repente, no Brasil hoje, ela tem que rever isto, né? Ela tem que fazer como nós, temos que sair para a rua. Ela tem que alargar as fronteiras. Então, ficou essas igrejas assim como tradição, né? Como tradição. Olha, eu queria ver assim, só que aqui está um pouco, eu queria pegar. Ficou um pouco meio fora da sequência. Eu queria dar uma sequência para vocês. Aqui é o restaurante, quando você for lá, tem para você um restaurante ali muito bom, de boa comida. Este aqui é o museu, que vai ter assim, você vai encontrar muita coisa ali sobre o que foi ali a igreja copta, né? E aqui é a igreja de São Jorge. Tá aqui, vocês conseguem aumentar? Se a gente consegue aumentar aqui um pouco. Dá um zoom nela. Dá um zoom nela. Ali no cantinho. Tá. Então a gente dá um zoomzinho nela. E aqui tá, você não estranha, né?
que aqui está. Opa, ô benção. Ela está. Então isso aí foi o. Porque na verdade São Jorge foi um oficial romano que se converteu. Então esse oficial ele se converte. O que acontece? Como o Império Romano não aceitava outro imperador a não ser ele, e aí mandaram matá-lo. Ou ele confessava Jesus, aliás, ou ele confessava que César era o Deus dos homens, né? César é o nome antigo que significa o cara que é o poderoso nos homens. Ele falou, não, meu Senhor agora é Jesus. Aí mataram ele. Aí depois, com o tempo, eles canonizaram ele. E aí botaram esse símbolo dele vencendo a serpente, né? Vencendo o diabo. Tá? E isso foi para o mundo chamado sincretismo, né? E sim é mesmo, e cretismo é credo. Então, o mesmo credo. Então misturou, as religiões misturaram, né? Porque, na verdade, a Igreja Católica ela é, assim, uma mistura de várias religiões juntas. Eles têm ritos que são ritos que não tem no cristianismo, mas eles adotaram, que se tornou-se uma igreja mundial. Então eles tentaram, assim, todo mundo tinha que se converter, e as pessoas que se convertiam, elas mantinham alguns costumes, alguns ritos, e continuou com eles. Então, esse sincretismo aqui, hoje é muito forte no nosso meio, no Brasil. No Brasil, você tem pessoas que são... porque católicos, irmãos, todos nós somos. Tá? Nunca esqueçamos. Porque católico significa o que, na verdade? Lembra o que significa católico? Hein? Universal. Isso, universal. Só que católico está em latim. Entendeu? Católico está em latim. Tá? Então, na verdade, o católico ele está em latim. Então, na verdade, eu falo assim, eu também sou católico. Claro, eu sou católico, mas eu sou católico da onde? Não católico romano. Eu sou católico agora de Jerusalém. Por quê? Jerusalém é antes ou depois de Roma? A igreja de Roma, ela é antes de Jerusalém ou ela é depois de Jerusalém? O ano em que foi fundada a igreja de Roma, ela é antes de Jerusalém ou depois de Jerusalém? O que vocês acham? Quem que é antes? Jerusalém ou Roma? Jerusalém, né? Então nós somos católicos de Jerusalém. Né? Lembra? Tudo bem até aí? Né? Porque a Igreja Católica, ela vai nascer. Aqui eu acho que eu vou botar isso lá em cima, né? Então, porque a Igreja Católica, ela nasce onde? Ela nasce quando fala assim, ide e pregai onde? Aliás, nem é ide, né? O correto é indo e pregai onde? O que ele falou? Jerusalém. Que mais? Samaria. Judéia. Que mais? Samaria. Que mais? Então, a igreja ela já nasceu universal, ou seja, ela já nasceu católica, tá? Lá em Jerusalém. Porque ela nasceu para ela não ficar só em Jerusalém. O mal ali da igreja, por isso que Deus mandou a perseguição,
é que a igreja ficou presa em 4 paredes. Aí Deus permitiu a perseguição, que é para haver o que eles falam o quê? Eles falam que houve o quê? A dispersão. Ou seja, Deus espalhou o povo, porque o povo tinha que levar as boas novas para os outros. E a missão da igreja de rua, ela está tendo assim esse privilégio de sair e ir levar o evangelho além das 4 paredes. Tudo bem? Então, essa igreja dos cóptas que nós temos aí, né, que elas são também conhecidas como católicas, né? Porque católica é universal. Agora, existe a igreja católica romana. Aí, por quê? Ela segue os apóstolos de Roma. E nós somos a igreja católica, apostólica de Jerusalém. É diferente. Tá? Porque se você pegar um pouquinho da história, você vai ver que nós temos o quê? Nós temos a primeira das 7 igrejas ali. O que nós temos? Lembra? As 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, tá? É mais ou menos no ano 100, tá? Éfeso. A segunda igreja que nós temos é Esmirna. Esmirna, ela é até aproximadamente o ano quase próximo do ano 300. Vamos dizer que Esmirna seja até o ano 300 depois de Cristo, tá? Isso é Esmirna. Aí depois vem a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa o quê? Gamo em grego é casamento. Então aqui é que nasce a igreja romana, tá? Com Constantino. Constantino, o imperador, né? Muita intimidade, né? Constantino. Parece que ele toma café com a gente, né? Então, em 312, este imperador, ele diz que se torna cristão, por uma questão política, porque ele não conseguia acabar com os cristãos até o ano 300, porque aqui é a fase, lembra que nós falamos para vocês, a fase do Coliseu? Então, essa aqui é a fase em que os cristãos eram perseguidos, eram mortos. Então, como eles não conseguiram eliminar o cristianismo, sabe aquela história? Quando eu não consigo derrotar o meu inimigo, o que eu faço? Eu finjo que sou amigo dele. Entendeu? Faço uma aliança, que é o famoso cavalo de Troia. Entra como presente, é o vírus. Foi assim que a igreja casou-se com o Estado. Então tu pega a igreja de Pérgamo, os cóptas, eles começaram bem. Eles começaram maravilhosamente bem. Mas logo Pedro, aliás, Marco, que afunda, ele é o quê? Ele é martirizado lá no ano 60 até o ano 80, ninguém sabe qual é a data meio certa. Com a ideia o quê? De não permitir que o cristianismo se expandisse. E até hoje, irmãos, até hoje eu vi, alguém mostrou para mim, prenderam hoje um rapaz, esses dias um rapaz em Londres, porque ele estava pregando o evangelho em praça pública. Quer dizer, a Inglaterra custou a se acordar, e agora tem um outro grupo lá de religiosos que eles têm liberdade para usar o tapetinho deles várias vezes ao dia em praça pública, mas você que é cristão não pode mais pregar. É a coisa que a gente deixou muito largado, né? Eles deixaram muito largado. Então, serve para nós uma grande lição. E os cóptas, eles foram para esse caminho e agora estão, como foi para você na semana passada, eles estão na base de 22 milhões pelo mundo e de 15 a 18 milhões somente no Egito.
E aí se dividiu a Igreja Católica da Eritreia, que é cópita, né? Tem a Igreja Católica, que eu estava aqui mostrando para vocês, sobre... Eles estão espalhados, com mais a Eritreia e Etiópia. São muito fortes, né? A Etiópia, ela tem, assim, a Igreja Ortodoxa. E aí, é o que nós podemos fazer, um pequeno resumo para vocês. Então, na verdade, do ano 312 para cá, é que vai aparecer o quê? O predomínio da Igreja Romana. Tá? Ela vai tomar conta, né? Então, mas essa igreja que nós temos dos cópitas, eles se mantêm até hoje lá, com os ritos deles, tipo o catolicismo, e creem em Jesus, creem em Deus, né? Mas a gente vê assim que é um povo que ficou mais assim, e nós temos que nos cuidar que nós estamos indo para esse caminho. Eles ficaram muito religiosos, muito ritualismo, muito cerimonialismo e pouca essência de Deus, né? Entendeu? Porque, irmãos, quando você assim se afasta de Deus, então você perde a referência dele. Tipo, né? Se você for hoje visitar o Palácio de Buckingham, lá em Londres, né? Lá agora tem o rei. Então você pode fazer uma visita no palácio que eles permitem lá. Tu paga o ingresso. Só que nem sempre você vai ter audiência com o rei. Nem sempre você vai conseguir ver o rei. Geralmente não vê o rei. Nem consegue falar com ele. Mas você pode entrar no palácio dele. Lá, pode ver tudo, pode tirar foto. Mas você não conversou com o rei. Se bem que interessante o que são os ingleses, né? Disse que uma vez por ano, agora é o rei, né? Eles fazem um sorteio lançado, né? Esse sorteio é lançado e um inglês é sorteado para tomar um chá com o rei. Só que essa pessoa, não importa se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela é uma pessoa humilde, que mora assim numa casa muito simples, o importante é que esta pessoa domine perfeitamente a língua inglesa. O inglês não tolera gírias. O inglês britânico. O americano é doido. Então você pode ter uma audiência com o rei ou com a rainha. E às vezes nós estamos assim, nós somos numa igreja, com os cópicas, mas nunca teve uma audiência pessoal com o nosso Rei dos Reis. Está entendendo? A igreja evangélica no Brasil, ela está com esse grande risco de não ter mais aquela intimidade, né, com Deus. Mas tem o rito, se você sabe tudo do culto, sabe quem vai pregar, quem vai cantar, sabe tudo. Você sabe qual é o seu chave, você tem a mídia, você tem tudo, né? Mas às vezes não estamos tendo intimidade com o Rei dos Reis, né? Então a igreja cópita, ela passou por isso. E a gente vai ver lá, aí você vai assim, né, olha assim, mas poxa, esse templo aqui, isso aqui tem uma imagem. A gente corre o sério risco, irmão, no futuro, sabia? Não se assuste, não. A mensagem que Deus nos deu no domingo passado, que me convidaram para pregar, Deus me lembrou, né? Qual é o legado que o Jorge está deixando para as gerações futuras? Qual é o meu legado? Porque quando Hitler tomou conta da Alemanha, eu fiquei por anos perguntando o que a igreja luterana fez. Ela aceitou Hitler numa boa?
eliminar judeus, eliminar as pessoas. Aí eu descobri um grande teólogo, né, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um cara que foi contra a maneira, o modo de Hitler fazer, e por isso foi preso, né? Foi preso. Então eu digo, alguém resistiu àquela coisa horrível, mas a maioria dos pastores luteranos aceitaram, foram coniventes com Hitler. Mas esse Dietrich Bonhoeffer, ele foi até enforcado. Tá? Então, irmãos, qual é o legado que o Jorge está deixando para o Samuel, para o meu neto, para os meus netos ou netos, não sei. Né? O que evangelho estou deixando? Sabe? Porque aqui tu vê uma igreja assim, né? Tu vê um museu deles aqui, não, é tudo ótimo, o pessoal ganha dinheiro, isso aqui é o restaurante que tem ali próximo, né? Para você, lá no bairro, esse aqui é um bairro cristão, tá? Esse aqui é o lado da igreja deles, dessa igreja mesmo, né? Eu acho que eu queria ver mais, eu estava meio desordenado. Eu queria mostrar para vocês também, era essa aqui. Essa aqui é a famosa igreja suspensa, porque ela está em cima de um arco romano. Você vai ver lá, né? Ela está construída em cima de umas construções romanas, por isso que falam que é a igreja suspensa. Entendeu? Então, acho que eu fui demais. Então, agora, esse aqui é opa! Quando ele resolver abrir, aí eu... Tá. Então, na verdade, está tudo repetidinho aqui. Tá. Este aqui é um domo que tem ali, e tem ao lado as muralhas, né, que eles falam que são as muralhas romanas, daqui do ladinho. Então, resumindo, é isso que eu posso, já fizemos assim uma ideia do que é a igreja, o bairro dos cristãos cóptas, que você vai encontrar lá, que tu vai ver lá, que a gente vê lá, né? Agora vamos passar um pouquinho mais para adiante. O que eu quero deixar também para vocês mais é o que ele fala ali, né? Mais uma coisa legal dos cóptas. Essa língua cópta, que língua é essa? Por que essa língua? Por que chama de cópta, né? Porque a língua cópta, na verdade, foi uma maneira, um modo de no caso, o Marcos, de usar a língua grega para falar com os egípcios. Então, ele criou, através do alfabeto grego, com alguns recursos dos hieroglifos egípcios, eles fizeram um idioma baseado com o grego, então ficou cópta. E este idioma que eles criaram, só para a liturgia deles, entre eles, ajudou mais tarde a decifrar os hieroglifos egípcios. Então, os cristãos cóptas têm, assim, algo que nós hoje estamos, assim, com dificuldade, né, de prestigiar o ensino, de prestigiar o conhecimento. Quer dizer, uma igreja que, como Deus tem falado, né, se você quiser conhecer, se uma igreja ela é cheia da presença de Deus, é aquela igreja em que vai perturbar o pastor dia e noite, dizendo, olha, nós queremos mais locais para ter aulas, porque nós queremos aprender mais da Bíblia. Esta é uma evidência de uma igreja que está cheia da presença de Deus. Uma igreja que não tem membros, que não gostam de estudar a palavra, é preocupante para o ministrador desta igreja. Quando as pessoas não estão muito interessadas em aprender a palavra. E aqui a gente vê que é o contrário, né? Aqui
é uma evidência da presença de Deus. Vocês estão uma plena quarta-feira, estão aqui, né? Estudando, né? Entendeu? Então, mas eu estou lá e eu não tenho aquelas emoções e tal. Não. Tudo bem, né? Tudo bem. Nós vamos para vocês sobre isso, né? Porque a retórica de Platão, ela trabalha com esses três elementos, tá? Então, de Platão não, poxa, não é Platão. De Aristóteles, tá? De Aristóteles, ela trabalha com, interessante, fica para você isso, né? Até para o seu dia a dia, né? Ela trabalha com o ethos. O que é o ethos? O ethos é o político nosso. Fala bem, envolve você bem, entendeu? Mas, no fundo, ele está te enganando. Mas é uma boa presença, né? Você, ainda mais quem é jovem, né? Eu vi a garota falar bem, a garota se veste bem, é o ethos, aparência. Irmãos, você quer conhecer alguém na sua vida? Mas eu estou olhando os frutos dele. Mas o segredo, irmão, para você conhecer alguém, não são as ações dele. Porque as ações dele é que nem o ethos, ele ensaia bem com falar e tal, é tudo assim, ele vai no espelho e tal, então a pessoa se apresenta para você. Pô, legal, né? Mas se você quiser conhecer alguém, observe as reações dele quando ele é contrariado. Aí tu vai conhecer quem é a fera neném. Nós somos assim. Está entendendo? E para quem vai casar ou já casou, no dia que você foi enganado. Está entendendo? A pessoa ensaia para você, então, assim é o mundo. Depois tem o pathos, né? O pathos é a emoção. Cuidado que o nosso país está numa situação séria, porque hoje eles querem bagunçar com o nosso país, deixando você em pânico. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está morrendo aqui e está saltando lá. É mesmo? O que eu faço? Sai de cá, não sai? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Toma cuidado aí, meus amados. Está entendendo? 2026 está aí. Então a igreja precisa ter muita comunhão com Deus para que não venha cair na armadilha das emoções. Nunca resolva nada quando você estiver com raiva ou muito alegre. Nunca resolva. Porque você está muito emotivo, você está muito emocionado. Os filhos fazem muito isso com os pais, né? E está gravando, né? Misericórdia. Quer dizer, os filhos, quando querem alguma coisa dos pais, aí alisa o pai, alisa a mãe, né? Tu já desconfia, aí vem, né? Aí vem. Tudo bem? Então, o nosso país, irmãos, está sob uma situação séria. Nós temos 3 aves de rapina que estão de olho em 2026. Uma são 2 abutres e outra é uma águia. Depois em off eu falo para vocês. Mas vigia muito, tá? Vigia muito. Porque eles estão criando situações aí, entendeu? Que é para você, então você me salva. Isso aconteceu na Coreia do Norte. A igreja é maravilhosa, linda, aí ia mudar o regime. Não vamos incomodar os pastores, não vamos dar liberdade às igrejas. Quando eles assumiram, aí foi uma caça às bruxas até hoje. Como é que é a Coreia do Norte? Então, vigia, Lázaro. Está aí os exemplos, né? Tá? E depois tem o Logos. O Logos, que é a palavra, né? Mas o Logos e o ethos, eles vão usar muito o pathos, que é a emoção. De repente, né, fica até uma rima meio estranha, né?
querem pegar o pato, né? Querem pegar ser de pato, né? Querem ser das suas emoções. Então, toma muito cuidado. Então, há cristianismos que as pessoas trabalham nas emoções das pessoas. Mas a questão é o meu dia a dia na rua, o meu dia a dia em casa, o meu dia a dia na escola, no trabalho, como é que eu sou lá? Aqui eu sou tranquilo, aqui eu sou um chato. Aqui eu faço, eu quero ver eu lá. Ser contrariado lá. Está entendendo? Então, a igreja cópita, ela teve a sua identidade, né? Eles se mantiveram e hoje eles são, depois da Primavera Árabe, eles estão mais ainda meio sem, não é meio não, eles estão um pouco mais ainda oprimidos. Então, ore pela igreja dos cristãos chamados cópitas no Egito. Oremos muito, tá? Não só por eles, mas muitos países aí a coisa está apertando cada vez mais. Entendeu? Mas isso faz parte. O Senhor falou que Ele vai estar conosco todos os dias. Né? O importante é nós termos, irmãos, esta audiência, né? Porque audiência vem da palavra áudio. O que é áudio, irmãos? Áudio é o quê? Lembra o que é áudio? Áudio é ouvir. Então, audiência é o quê? É você estar num lugar para ser ouvido ou para alguém te ouvir. Então, o importante é nós termos essa audiência com Deus, de Deus nos ouvir. E ouvir significa quando você entende e muda. Escutar é igual ouvir, é isso? Escutar é a mesma coisa que ouvir, concordam? Não. O que então é escutar? A gente escuta ruídos, né? A gente escuta ruídos, ouvir quando... Então, se você escuta, você muda, não muda? Não, Aprende, Só né? se ouvir. não muda não. Escutar é um Se você barulho, né? escuta, A mudança faz no ouvir. Eu acho ouvir que traz transformação. então você vai na feira e fala assim, mas está caro a laranja. E o moço fala, não, pode levar, quer levar quanto? Está caro. Ele está te ouvindo ou está te escutando? Você não baixou o preço. Está complicado. Ele não está te ouvindo, ele não está mudando. Não, Ele não está te ouvindo, não está mudando. ele Entrou aqui e saiu aqui. Entrou aqui e saiu aqui, é mesmo. Ele não está mudando. Se ele mudasse o preço, ele estava te ouvindo. Entendeu a diferença? É, Então, escutar, ele não muda. não muda. Ele não mudou o preço. Mas se ele te ouviu, ele vai mudar o preço. Então, escutar é quando a pessoa não muda. Ouvir é quando a pessoa muda. Então, se eu falo que eu estou ouvindo Deus, é sinal que eu estou mudando. Eu tive uma reunião maravilhosa, um culto de fogo, nada contra, né? Mas, e a pessoa mudou, eu mudei, né? Então, fica esse grande, assim, aviso para nós, como diz o outro, né? O inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Nós temos aqui várias candidatas, né, a serem não motoqueiras, mas motociclistas, né? E elas estão aprendendo o quê? Sinais de trânsito. E ali o sinal fala, ó, não vá por aqui, porque alguém se deu mal. Então elas são sábias. Então elas não vão mais, todo motorista, quando ele segue o sinal, é porque alguém já se deu mal. Mas agora você, que é sábio, né? O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Não é isso? Futuras motociclistas. Não motoqueira. Motoqueira é uma coisa. O motoqueiro não obedece sinal. Motociclista é um padrão.
é sábio, ele segue os sinais, como todo motorista. Então a questão é essa, irmãos, de você ouvir, de você mudar, de você entender, de você decifrar os códigos de Deus. E essa igreja, nós louvamos a ela, né? Porque ela se espalhou lá pela Eritreia, pela Etiópia, e também ela ficou no Egito, onde é que ela é maior, né? Mas aí teve a Primavera Árabe, que subjugou um pouco mais eles, tá bom? Então eu quero só chegar um pouquinho agora, vamos agora mudar um pouco então para o Sinai. Não é muito canal de Suez, né? Então vamos, eu fiz aqui alguma coisa interessante que eu não sei nem como fiz, mas vocês viram como ficou? Está tudo achurado, né? Olha só que bacana, né? Se eu quisesse, isso não faria essa arte aqui. Entenderam? Estou vendo. Auxílio universitário, pedi auxílio universitário. Ficou legal. Ficou legal? Se eu quisesse, eu não conseguia. Se eu quisesse. Deixa eu sentar para aqui. Se eu quisesse, eu não faria isso, sabia? Canal de Suez. Canal de Suez, né? Vamos lá. Grato, muito grato. Toda a Rabá, né? Toda em hebraico obrigado, né? E Rabá quer dizer muito obrigado. Toda a Rabá. Então, o canal de Suez. Na verdade, nós vamos... Irmãos, o canal de Suez, o que tem a ver com o canal de Suez? O canal de Suez... Lembre, Monte Sinai, ficou melhor? Ficou melhor. Monte Sinai? O canal de Suez está lá no Monte Sinai. E aí o Monte Sinai tem um código lindo, irmãos, lindo. Porque Sinai significa escada. É onde Jacó, lá em Gênesis 28, o Jacó, ele ficou, maravilha, ele ficou ali no Monte Sinai, onde depois Moshe, ou Moisés, vai estar ali, né? Então, para você ver uma coisa interessante, né? A palavra Moisés se escreve assim, não é isso? Moshe. Moshe se escreve assim, tá? Esse aqui é o man, quem está aí com a página, né, o alfabeto. Esse aqui é a letra M, lembra? A letra M, que é o man, que vale 40, né? Depois temos o Shin, que é o SH, que vale 300. Depois temos o Re, tá? O Re, que é o nosso H, que vale 5. Então, a gemátria dele é 345. Que somando, né, vai dar 9, vai dar 12, que vai dar 13. Mas olha só, se você pegar, entendeu? Se você pegar essa letrinha aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar agora essa letrinha, vou botar aqui, ó. Vou pegar essa letrinha e vou botar aqui, ó. Só que eu mudei ela de lugar. E se eu pegar essa aqui, só que ela é 40, o final dela é 40, tá? Então, na verdade, eu tenho novamente o 5, 300, e o men final, que é o 40. Vou ter novamente 345. Como é que os copistas, irmão, não erravam? Porque eles, além de copiar a letra, tinham que saber o valor numérico da letra. Então não tinha como errar. Gostaram? Tem que dar sempre isso. Tá? Então, irmãos, a palavra, aqui a pronúncia é Hashem. Hashem. Hashem, porque Shem, só aqui, ó, só um pouquinho, só o Shem aqui, ó, só o Shem significa nome, tá?
Agora, se você botar o Ra, né, se botar aqui o Ra e botar o Shem, vai ficar o nome. Então, a palavra Moisés também tem a palavra de Deus no nome Moshe. Então, Moshe é um código. O nome Moshe está incluído ali o próprio nome de Deus. Moshe é só um instrumento como eu e você somos, lá no Sinai. Amém? Na próxima a gente volta. Passou rápido, né?